Oi, gente! Olha, no vídeo de hoje vocês vão ouvir um pouquinho de barulho, mas nós vamos falar sobre a esterectomia, que foi a cirurgia que eu fiz, e quais os impactos emocionais e físicos que ela trouxe, né, pra minha vida e para outras mulheres também que passam por esse procedimento, que é um procedimento invasivo, por motivos de saúde, ou às vezes até por escolha da própria mulher. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu me chamo Riso Silva, eu tô aqui no canal já faz um tempo, postando alguns vídeos sobre a minha rotina, sobre alguma viagem, mas eu tenho postado alguns vídeos de reflexão aqui, então se você quiser me acompanhar, já se inscreve, deixa o seu like no comentário que você passou em relação à esterectomia ou alguma observação, algo que você queira compartilhar aqui com a gente no canal. Então vamos lá. Eu fiz a cirurgia de esterectomia no ano de 2021 para 2022, em setembro, do dia 8 ou foi dia 9 de setembro. E eu fiz essa cirurgia por motivos de saúde. Eu tive uma hemorragia muito forte, que eu quase morri, literalmente, e isso eu conto mais explicado no outro vídeo, e também tem no livro Mutilada, que tá disponível no link que eu vou deixar aqui embaixo, disponível na Amazon para você comprar, tanto o Kindle quanto o livro físico. Então, eu precisei passar por essa cirurgia. Basicamente, eu não tive escolha, né, no momento, porque eu tava literalmente à beira da morte. Só quem sabe, quem passa por isso, né? Eu perdi muito sangue mesmo. Eu dei entrada no hospital e eu tava com 6 HDL. Desculpem o barulho, mas não tem como gravar em outro horário. A gente tá na beira aqui da avenida. Então, eu tive que fazer, porque eu fiquei internada quinta, sexta e sábado. Então, sábado, domingo, segunda e terça. E aí, na terça-feira pela manhã, eu tive que sair do hospital por evasão, porque o hospital não fez exame, não fez nada do que precisava ser feito. E eu entrei andando sem sangramento, já um sangramento contido, mas eu saí de lá muito fraca, muito mais debilitada do que eu tava. Então, o vídeo de hoje é para falar mais sobre os impactos, né, que causaram, né, que me causaram e ainda causam, né, pra mim, na minha vida, como mulher, como pessoa. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nesse vídeo. Então, durante todo esse processo, a gente já tá tão, como que eu posso dizer, atordoado, meio neutralizado, meio assim, sem saber muito o que fazer. Você só sabe que você precisa fazer a cirurgia pela sua saúde, pela sua vida, dependendo da situação, não tem escolha. Como naquele momento, basicamente, eu não tive a escolha, ou eu fazia cirurgia, ou eu corria o risco realmente de vir a falecer, que podia ter acontecido se eu não tivesse chegado aí ao hospital. Mas é uma cirurgia invasiva e é uma cirurgia que traz muitas consequências depois, né? Há quem fez por escolha própria e diz que foi a melhor escolha da vida, que realmente pôde ter qualidade de vida e tudo, mas não foi o meu caso, tá? E eu acredito que muitas outras mulheres também podem contar aqui no comentário como que foi pra elas, mas esse não foi o meu caso, porque eu tenho uma filha, né, uma filha de 20 anos, e eu nunca falei que queria ter muitos filhos, mas também nunca me limitei a falar que não queria mais, né? Eu sempre falava assim, se for da vontade de Deus eu vou ter mais, mas nunca falei, eu quero ter tantos ou não. E quando veio essa informação pra mim de que eu teria que fazer cirurgia, e a partir do momento que eu fizesse a cirurgia eu não poderia mais ter filho, então aquilo me impactou assim de uma forma muito severa, né? Porque entre você falar que, tipo, no momento não tem, eu não vou ter agora, mas entre você falar e não acontecer de você engravidar e você realmente não poder mais, não ter mais a escolha de querer ou não querer, é muito distante, né? Até mesmo se for para uma pessoa que gosta de criança, que gosta de viver, que gosta da vida, então isso já vai impactar muito o seu psicológico, o seu emocional. Então eu fiquei muito abalada e eu lembro que eu orava muito porque eu falava, nossa, mas além do medo da cirurgia, eu orava muito porque eu falava assim, Deus pode me curar, né? Se Ele quiser, Ele pode me curar, mas Deus também podia querer me curar, como Ele ainda quer me curar, de outras formas, e permitir que eu passasse por esse procedimento, por essa cirurgia, mas
naquele momento eu não pensava assim. Então, aquilo me abalava muito, eu me tranquei dentro do quarto, eu fiquei literalmente com uma depressão, não tive acompanhamento psicológico, né, não foi indicado pelos médicos, então tão abalada que eu tava, minha família também não se atentou a isso, né, mas não tive acompanhamento nenhum, então aquilo me abalou muito, né, como ainda me abala, ainda mexe comigo, mas hoje já é de forma diferente. Então, é uma cirurgia que, se a pessoa tiver a oportunidade de usar outros métodos, outras formas, fazer apenas uma cirurgia para conter ali o problema, porque essa cirurgia ela é indicada em caso de hemorragia, de miomas, de cistos, de câncer, etc. E no meu caso foi por causa de miomas, né, benignos, e como havia um 3 já em tamanho até avançado, não identifiquei isso antes, né, só quando teve a hemorragia. Então, infelizmente, as coisas às vezes acontecem assim, mas é para que às vezes a gente esteja pego mesmo de surpresa e tenha um start e viva coisas que a gente precisa ver o que é para ser vivido, para que a gente entenda algumas coisas ou para algumas coisas acontecer. E comigo foi assim. Então, o processo todo da esterectomia pra mim foi muito doloroso, onde do dia que eu soube que eu ia ficar internada até hoje já não mais tanto, mas eu choro, porque às vezes eu ouço mulheres falando assim, ai, que bom que você não tem mais o útero, porque, ai, pelo amor de Deus, ninguém merece passar por ciclo menstrual e tal. E, gente, eu falo pra vocês, eu passaria por todos os ciclos menstruais novamente, mas sabendo que eu sou uma pessoa completa, né? Porque a partir do momento que você tira, porque a gente não retira só o útero, nós retiramos o útero, as trompas e os ovários. No meu caso, eu não retirei os ovários, e graças a Deus, porque os ovários fazem ali parte total ali da parte de hormônios e tudo, as trompas também, mas os ovários principalmente. Então, eu mantive os dois. E eu lembro que no segundo mês eu tive bastante oscilação hormonal de temperatura corporal, de calor, de frio, de irritabilidade, tudo, mas depois estabilizou e hoje eu já não sinto, né? Não tenho sintomas, não fiz reposição nenhuma hormonal e não tenho sintomas nenhum, assim, de menopausa. Não que eu possa identificar como algo, nossa, que me prejudica em alguma coisa, mas não. Então, a carga emocional ela é muito grande. E acredito que não só para a pessoa, mas também para a família. Então, principalmente quem é casado. Na altura eu estava casada, a gente nunca tinha parado para conversar realmente sobre se ia ter filho, se não ia ter filho, se... Então, eu não sei se isso afetou também um pouco a questão do nosso relacionamento ou não, mas talvez sim, né? Porque é um tipo de coisa assim, eu não vou generalizar, mas às vezes as pessoas enxergam as pessoas de uma forma e a partir do momento que você não tem mais algo, as pessoas já te enxergam de outra forma. Assim como na vida, no físico, né, nas condições, vamos supor, a pessoa tem um carro, a pessoa é rica, não sei o que e tal, a pessoa não tem mais o carro, já não tem mais as mesmas coisas, as pessoas enxergam de outra forma. E eu acho que a mesma coisa é a mulher. É a mulher que não pode ter filho. Nossa, desde criança eu sempre escutava, aquela irmã estéril, aquela fulana não pode ter filho. Você enxerga a pessoa de uma forma diferente, como se ela fosse uma pessoa problemática, como se ela fosse uma pessoa manca, aleijada e tal. E é assim que as pessoas enxergam, né? Mesmo quem diz que não. Então, quando você retira um útero, as pessoas vão te enxergar como uma pessoa que falta uma parte do corpo, seja ela visível ou não. Essa é a realidade. Então eu já ouvi comentários do tipo, você tem como sorvete pra me emprestar? Aí você só olha assim, não. Você fala que não, bastasse só a sua resposta, mas a pessoa quer saber, não tem, ou se não, por quê? Ou se não, você nunca tem. Aí você tem que justificar o porquê. Ou se não, por que você não quis mais ter filho? Aí você vai ter que explicar toda a história, como se só não bastasse assim, eu não posso mais, pronto. Porque as pessoas não sabem se isso te machuca falar sobre ou não.
mas isso machuca muito, né? Ainda mais se for um caso como o meu, que não foi uma escolha minha de falar, eu não quero mais ter. E ainda se fosse, poderia ser que lá na frente eu me arrependesse de ter tirado. E aí, eu ia ter que colher essas consequências de ter retirado, que não foi o meu caso. Foi por motivo de saúde. Então, é um peso muito grande. E que, quando eu retirei o útero, eu tava com 37 para 38 ainda. Ainda tô, se for parar pra pensar, hoje em dia, em idade pra ter filhos, né? Mas já não posso mais por esse motivo. Então, isso pesa muito, né? No psicológico, porque quando me falaram que eu não poderia ter mais, não afetou só a mim, mas afetou, acredito que também, a minha família, né? O meu ex-marido e a minha filha, principalmente, né? Depois de mim, porque ela queria muito ter um irmão ou uma irmã, ela queria muito poder que os filhos dela tivessem tio, tia. Então, isso pesou muito pra mim, porque você para naquele limbo e você fica assim, poxa, se eu tivesse tido um filho logo, porque quando eu retirei o útero, a minha filha tava com 17 para 18 anos. Então, se eu não tivesse esperado tanto tempo pra ter outro filho, talvez eu tivesse mais filhos, mas Deus sabe de todas as coisas. Talvez não fosse mesmo pra ter, não fosse mesmo pra ser assim. Então isso pesou muito, porque daí você pensa, poxa, foi culpa minha, né? Eu poderia ter tido antes, agora eu não teria que carregar esse peso, né, de ter uma filha só, porque não foi por escolha minha, como muitas pessoas têm a escolha, aí só quero ter um filho. Ou acontece de ter só um filho. Então, tudo na vida são escolhas, né? E no meu caso não foi assim, né? Mas eu acredito que quem tem a oportunidade de escolher, faça a escolha certa. Se você tem a oportunidade, precisa fazer a cirurgia, não faz a cirurgia de retirada do útero. Se você tem a opção de retirar somente os miomas, se você tem um sonho de ser mãe, se você tem um sonho de girar, ainda que não seja agora, mais pra frente, mas retira só os miomas ou só os cistos, faz um tratamento aí que não seja invasivo, um tratamento que te dê essa possibilidade de você mais pra frente poder ter um filho, né? Quem fale, mas no mundo que tá hoje, é óbvio, no mundo que tá hoje a gente tem que pensar muito bem se vai querer ter filhos ou não, porque tá muito perigoso, tá muito caótico, mas nem tudo tá no nosso controle, né? Então, eu falo mais a fundo sobre os impactos emocionais, sociais e familiar que tem todo esse processo, porque é um processo, né? Desde quando você descobre o que precisa fazer até o momento que você faz, e tem o pós também, pós-operatório, que pode ter intercorrências, como eu tive, que eu continuei tendo sangramento, né? Fisicamente, você sente, né, que falta um órgão, né? Literalmente falta um órgão, alguns órgãos, né? As trompas do útero, que são órgãos que estão ali, fazem parte de você, do seu fisiológico, e que não vão mais estar lá, e isso vai afetar todo o seu sistema fisiológico, hormonal, tudo, né? Então, antes de fazer a cirurgia, tem que colocar tudo isso, né, na balança ali, se realmente é obrigatório fazer ou é por escolha, se é caso de vida e morte, como foi o meu caso, ou você vai fazer para resolver um problema que você pode ter uma opção ali secundária para fazer primeiro, né? Então, pensem bem, né? Se você também passou pela esterectomia, ou vai passar, ou tá passando por algum problema de cisto, de ovário, alguma coisa do tipo, comenta aqui embaixo, deixa no comentário o que aconteceu, se você vai precisar fazer, se foi orientação médica, quais foram as orientações que os médicos te passaram, e se isso afetou a sua vida emocional, a nossa vida, quem é casado, como um casal, afeta porque você deixa de ter relação com o seu marido durante um tempo, né, até a cirurgia, porque você não pode ter contaminação, então tem todo o tratamento para fazer a higienização do canal e tal, não sei o que. Quem passou, vai passar, vai ter todas essas orientações. Eu não sou médica para orientar ninguém, eu tô falando pelo que eu passei, né? Então, é um impacto para a pessoa que vai fazer a cirurgia e para quem vive com ela, seja, no caso, o marido, o namorado, a família que tá ali, né, passando ali junto, né, acompanhando, que
foi o meu caso, quem tava me acompanhando, minha sobrinha, minha mãe tava mais próxima, e meu ex-marido. Então, isso afeta muito, porque se você passa mal, eles que... Se você passa mal, eles que te socorrem. Se você tem alguma intercorrência, eles que te socorrem. Então, isso afeta todo mundo. Se a pessoa tem o sonho de ser pai ainda, vai afetar. Se a pessoa tem o sonho de ser avó, avô, seja lá o que for, tudo isso vai afetar. Porque, infelizmente, eu penso assim, se a pessoa é uma pessoa, né, foi feita ali, completinha, perfeitinha, do jeito que Deus fez, com útero, os seios, tudo, tá perfeitinha. A partir do momento que a pessoa tirou um órgão, ela já não é mais uma pessoa perfeitinha. Ela é perfeita para Deus, mas para os outros não é. Infelizmente, quem falar, não é. Os olhos vão ser sempre diferentes para você. E a mesma coisa de um homem. Um homem tá ali perfeitinho, mas aconteceu alguma coisa, ele precisou amputar alguma parte do corpo dele. Se não for amor de verdade, se não for realmente o amor suportar tudo, não vai ser a mesma coisa. E ponto. Quem quiser falar que não é, pode falar. Mas é assim que eu percebo, é assim que eu enxergo. E isso afeta a autoestima, isso afeta todo o psicológico da pessoa. E as pessoas que cercam ela também, né? Seja pro bem ou seja pro mal. Então, eu vim mesmo falar um pouquinho sobre isso com vocês. Eu abordo muito bem essa parte do impacto emocional e do social. E que as pessoas não têm aquela delicadeza, muitas vezes, de tocar no assunto com você. Sobre um assunto tão delicado e tão sério. Eu já ouvi pessoas falar assim, graças a Deus você não tem útero, porque é tão ruim, Deus me livre ter filho, que dá trabalho, que gasta isso aqui. E você olha assim, gente, a pessoa que tirou é que sabe a dor, se realmente ela não queria ter mais ou não, né? E graças a Deus, se ela não queria ter e realmente ela não teve, pra não fazer como muitos outros que têm e engravida e retira, ou que tem e joga fora, ou dá pros outros, ainda assim é melhor você ter e dar pros outros do que você abortar ou jogar fora em qualquer lugar, ou matar, entendeu? Então, as pessoas têm que ter um pouquinho mais de cautela, delicadeza, assim, pra sentir se aquele assunto é um assunto que dá pra falar com a pessoa, então você tem que ponderar e às vezes não falar, né? No meu caso, eu já passei por algumas situações assim bem tristes, aí você tem que estar se explicando de uma coisa que é tão pessoal e tão delicada da sua vida, né? Então, gente, a esterectomia é uma cirurgia que eu não sabia como que era. Assisti, vi alguns relatos, li alguns artigos sobre antes de fazer cirurgia, porque eu tava com muito medo. E algumas pessoas, uma cirurgia tranquila, uma cirurgia que é mais tranquila do que a cesariana e tudo. Não é. A cesariana é uma coisa, a esterectomia é outra coisa. A cesariana, você corta ali as camadinhas de pele, retira o bebê, costura, são 7 camadas e tal, beleza. Ainda assim, a cesariana não é tranquila, tá? Para algumas pessoas pode ser que seja, mas isso varia de pessoa para pessoa. Individualmente, cada um é um indivíduo diferente, seu corpo reage de uma forma. E a esterectomia, além de recortar essas peles todas, essas camadas, você ainda corta, né, as trompas, o útero, colo do útero. Então você tem vários cortes ali, várias suturas ali por dentro, num tecido que vai demorar a cicatrizar. Você retira alguns órgãos, que é o útero. Quando fala, retirei o útero, não foi só o útero, as trompas e os ovários, tá? Então, são órgãos essenciais para a mulher, para a saúde da mulher. Você vai saber que você vai fazer a esterectomia e após você sair da sala de cirurgia, basicamente, você já entra na menopausa, né? Vai ter a oscilação hormonal, baixa autoestima, a sua energia baixa de um jeito que você não tem vontade de fazer nada, acaba com o seu psicológico, tá? Então, é muito delicado, é uma decisão muito delicada. Então, eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre isso, para que vocês se atentem quando for fazer alguma cirurgia desse tipo. Procure orientação psicológica, médica certinho, ver todas as opções que você tem para não fazer a cirurgia, se você não quiser. Mesmo se você falar, eu quero, pensa muito bem se realmente precisa fazer isso agora, se é realmente necessário. E
e se cuida muito bem, sabendo que o acompanhamento tem que ser pra você, tem que ser pra sua família, não adianta ser só pra você, porque a família também acaba sendo afetada de certa forma, e tem que estar aberta a conversar, né, principalmente quem tem marido, a conversar sobre isso, porque pode ser que não afete naquele momento, mas afete depois a vida de um relacionamento de casal, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês acham que realmente esse tipo de cirurgia afeta, né, o psicológico, emocional e social das pessoas. Eu abordo muito mais profundamente esse tema sobre esses impactos no livro Mutilada, que você pode entrar no link que eu vou deixar aqui embaixo e comprar, adquirir ele na Amazon, como Kindle ou como livro físico. Eu garanto que vai falar muito com você. É um testemunho de vida, é um testemunho assim, de experiências que eu vivi, que eu tenho vivido, onde Deus tem me curado profundamente para poder contar o meu testemunho e dividir as minhas experiências com outras pessoas, com outras mulheres. Bom, beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!